agora temos um momento muito especial. Estamos felizes em compartilhar hoje o lançamento do estudo realizado em parceria com a FGV Agro sobre novas tecnologias, produtividade da cana e seu impacto no potencial de descarbonização. E para o lançamento desse marco importante, realizaremos um painel de grandes especialistas sobre o tema. Quero chamar ao palco para apresentar o estudo inédito, diretor Luciano Rodrigues, executivo com experiência em sustentabilidade e agronegócio, tendo atuado em grandes empresas e iniciativas voltadas à inovação e desenvolvimento sustentável. Bem-vindo, Luciano. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Suzete. Já parabenizar todo o time do CTC pela iniciativa. Acho que um momento de imersão nas novas tecnologias. E hoje eu estou aqui com o chapéu da EGV, da Fundação Getúlio Vargas, o time que desenvolveu, ao longo desses últimos 6 meses, esse estudo com o CTC. Já agradecer aqui a presença da Camila, que liderou essa discussão no dia a dia com o CTC. E o meu objetivo aqui, o meu desafio, vai ser tentar sintetizar o que a gente, os objetivos, obviamente, e os resultados do estudo em 10, 15 minutos. Então, o relatório ele vai estar disponível. Esse foi o time que participou, um relatório denso, toda a metodologia está lá definida, detalhada. Aqui o que eu vou fazer é tentar trazer de uma forma muito rápida, muito objetiva, a abordagem que a gente utilizou e obviamente, alguns dos resultados desse estudo. Bom, para a gente começar, qual que é a ideia? Esse é um setor que transpôs a fronteira tradicional da agricultura como fonte de energia já há muito tempo, isso já é conhecido por todos, entrou no mundo da energia, e o mundo da energia do passado sempre foi política energética pautada em garantia de suprimento e preço acessível. Nos últimos anos, essa estrutura ganhou um novo componente associado à mudança climática. Então, agora é garantia de suprimento, preço acessível e com menor emissão, e é aí que essa indústria entra, é aqui que a gente vai conversar um pouco. Essa nossa máquina de captura de energia solar, a máquina que o setor utiliza, converte isso em açúcar e biomassa, e lá na indústria nós convertemos isso em energia elétrica, via bioeletricidade, etanol, combustível líquido e também agora gasoso, com biogás, com biometano. Então, qual que foi a pergunta que norteou aqui a análise? Como que as tecnologias, essas novas tecnologias apresentadas aqui pelo CTC, plenamente implementadas até 2042, como que elas vão impactar a descarbonização do setor sucroenergético? Nós falamos muito aqui de eficiência técnica, eficiência operacional, a questão econômica, e aqui nós estamos fazendo uma conexão entre essa inovação e a questão ambiental, o driver de redução de emissão associado a esse setor que produz energia renovável. Então, o estudo foi desenhado para responder essencialmente essa pergunta. Bom, entrando aqui nas premissas, basicamente o que foi feito? Nós fizemos um cenário, a safra 2022, o cenário de referência, naquele momento, no centro-sul do Brasil, produtividade em torno de 75 toneladas por hectare, e assumimos o dobro de produtividade, o César trouxe aqui para a gente agora no início, em 2042. Então, basicamente, qual que é o impacto entre o cenário de referência e o cenário com essas tecnologias implementadas? Em termos de emissão, nós precisamos adotar uma ferramenta para quantificar a emissão. Existem várias metodologias disponíveis na literatura mundial, inclusive em políticas públicas. Eu coloquei aqui um relatório. O objetivo do estudo não foi discutir essas metodologias, mas adotar uma mesma ferramenta para o cenário base e para esse cenário com as tecnologias implementadas. O que interessa para a gente é a diferença entre esses dois cenários para moldar efetivamente o impacto dessas novas tecnologias. Nós utilizamos aqui como referência a RenovaCal, que é a ferramenta de cálculo de emissões do RenovaBio, amplamente utilizada pelas empresas, e adicionamos nela um módulo de bioeletricidade. RenovaCal que contempla etanol de forma muito precisa, e a bioeletricidade faltava um pedacinho. Então, a gente fez um desenvolvimento adicional com a bioeletricidade. E o que foi avaliado? Basicamente, primeiro, qual que vai ser o ganho incremental de eficiência na área agrícola e industrial? Nós também precisamos trazer algum elemento da área industrial, afinal de contas, é ali que a gente converte essa energia que vem do campo em energia útil para a sociedade. E depois as tecnologias que os senhores viram aqui ao longo da manhã. Plantio de sementes, plantio com sementes e
genética e biotecnologias, variedades mais adaptadas, mais produtivas e mais resistentes. Então, é basicamente isso aqui que a gente avaliou. Como que foi feito isso? Como que a gente conseguiu incluir isso aí na RenovaCalc? O primeiro ponto foi estruturar uma base de dados com absolutamente todos os inputs utilizados pelas usinas no processo produtivo. Então, foram levantadas informações de 600 certificações de usinas, são mais de 75 mil registros, mapeando etapa por etapa do processo produtivo, e em cada uma dessas etapas, identificando quanto que se consome de cada um dos inputs, qual que é o rendimento de cada um desses inputs. Então, basicamente, o que a gente fez foi utilizar essa ferramenta, que é auditada nas empresas, compatibilizar essa ferramenta com as bases de dados disponíveis, única, Embrapa, converter isso num enorme banco de dados e, a partir daí, a gente conseguir entender em cada uma das empresas do setor qual que é o comportamento de cada uma daquelas etapas do processo produtivo, área agrícola e área industrial. Por exemplo, aqui a gente tem a distribuição do consumo de calcário. Quanto que a gente usa de calcário por tonelada de cana, um histograma e aqui uma distribuição de frequência para poder avaliar isso aí. Bom, a partir dessa informação, é como se a gente tivesse planificado todo o processo produtivo e aí a gente introduz as novas tecnologias. Por exemplo, vou fazer a introdução de semente. Então, tem o ganho ali associado à melhor sanidade, tem o ganho associado à maior rapidez de introdução de novas variedades, tem eliminação de viveiro primário, tem eliminação de viveiro secundário, mas, por outro lado, como eu reduzo o número de cortes, tem uma proporção maior de área de plantio, então reduz um pouco a área de colheita do setor. Então, a gente imaginou a área do Centro-Sul e, com todas essas informações, foi possível introduzir cada uma dessas variedades ao longo desse período até 2042. Todo esse detalhamento está lá especificado de forma muito detalhada, enfim, muito didática no relatório. Quem tiver interesse, aqui eu vou passar de uma forma mais rápida para a gente ir direto para os resultados. Em termos de resultado, também pensei aqui 5 indicadores. No relatório tem uma série deles. Intensidade de carbono. Em 2022, a intensidade média de carbono da área produtiva do Centro-Sul em torno de 22 gramas de CO2 por megajoule, por unidade de energia de etanol. Após a implementação de todas essas tecnologias, nós vamos ter aí uma redução entre 15% e 20% na intensidade de carbono. Poxa, por que não é o dobro? Se eu estou dobrando a produtividade, por que não está caindo pela metade? Porque, para dobrar a produtividade, precisa aplicar mais N, P, K e assim por diante. Então, a gente precisa incluir o aumento de insumos. Então, o trabalho contemplou toda essa análise. No diesel, talvez eu economize diesel no processo de colheita, tem maior produtividade, a colhedura vai andar a mesma quantidade, mesmo consumo de diesel, vou colher mais. Então, tudo isso foi simulado nessa modelagem. Agora, se a gente imaginar o que eu ganho por unidade de energia e quanto de energia eu vou produzir a mais por hectare, o impacto é significativo. Hoje, um hectare de cana-de-açúcar, direcionada para a fabricação de etanol e de bioeletricidade, promove uma redução de emissão de 9 toneladas de CO2 equivalente por hectare. Nós estamos falando desse número ir para 21 toneladas de CO2 por hectare em 2042. Então, eu estou produzindo essa bioenergia de maneira mais eficiente, estou produzindo muito mais energia por hectare, e aqui a gente tem um impacto, um crescimento de 130%. Qual que é a participação de cada uma dessas tecnologias nesse aumento? Então, a gente tem ali eficiência industrial, e aqui é o ganho incremental de eficiência industrial. Obviamente que todos esses resultados são conservadores. Aqui nós podemos ter mais adiante biogás, biometano, que não está no estudo, podemos ter captura de carbono. Lá no campo não foi contabilizado, por exemplo, o carbono no solo. Se a gente vai ter mais palha de cana sobre o solo, é natural que aumente o teor de matéria orgânica e, portanto, o estoque de carbono no solo. Então, a gente utilizou aqui uma metodologia e números conservadores a partir do que já existe no setor. 12% de ganho incremental de eficiência agrícola, tem espaço para reduzir a heterogeneidade entre as empresas, e o restante, quase 80%, novas tecnologias, semente e engenharia genética e biotecnologia. Em termos de receita, quanto que isso impacta para o setor? Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é só para representar.
né? Obviamente, produzir energia com menor intensidade de carbono permite acesso a uma série de mercados. Quando a gente exporta etanol para a Califórnia, nós temos um prêmio relacionado à intensidade de carbono. Aqui eu coloquei só para a gente ter uma sensibilidade esse ganho precificado único e exclusivamente em CBIOS. Então, se a gente imaginar um hectare de cana hoje direcionada para a produção de etanol e de bioeletricidade, a receita com CBIO na ordem de R$ 900, esse número migraria para R$ 2.000 por hectare. Se eu imaginar que uma parte da área é utilizada para cana, nós estamos falando de uma receita próxima de R$ 500, saltaria para algo próximo de R$ 900 por hectare, só com CBIO. Nós vamos discutir um pouco mais, tem mercado de carbono pela frente, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um novo título associado ao biometano, então isso aqui é só uma referência para a gente entender impacto financeiro. E, por fim, quanto que isso impactaria olhando o setor como um todo? Né? Hoje, se a gente pegar toda a área de cana-de-açúcar do Centro-Sul, direcionar ela para etanol e bioeletricidade, esse setor promoveria, nesse cenário, uma redução de emissões da ordem de 80 milhões de toneladas por ano. Esse número tem potencial para saltar para 178,6, quase 180 milhões de toneladas por ano. Se a gente imaginar que uma parte dessa área vai para açúcar, uma parte vai para etanol e fizer esse ajuste pelo mix, nós estamos falando de saltar de 46 para 110 milhões de toneladas por ano. Eu vou pegar como referência aquele cenário potencial de 180 milhões de toneladas que deixam de ser emitidas, né, pela atividade, ou deixariam de ser emitidas no cenário 2042, e vou fazer essa comparação só para a gente ter um pouco de ordem de grandeza, que nós temos as emissões de vários países, Alemanha, França, Itália, Espanha, Chile, Portugal e assim por diante, e essa linha em verde representa a emissão evitada pela indústria. Então, lá em 2042, com todas essas tecnologias implementadas, todo ano a gente contribui em termos ambientais, deixando de emitir com emissão evitada da ordem de 180 milhões de toneladas de carbono, e comparando com os países, nós estamos falando 180, perto de emissões de Portugal, falando 3, 4 vezes a emissão anual de Portugal. Então, a atividade que vai ser desenvolvida no campo e a produção de bioenergia a partir da cana-de-açúcar, todo ano evitaria a emissão equivalente a 3 vezes o que Portugal emite por ano atualmente. Então, é só para a gente ter um impacto, o César usou esse número aqui de manhã, né? É quase metade da emissão da França. Então, a nossa atividade lá na frente, com as tecnologias implementadas, é como se a gente estivesse reduzindo pela metade as emissões de gases de efeito estufa da França. Então, esses são os resultados gerais. A ideia aqui era em 10 minutos, passei 2 minutos aqui, trazer uma visão rápida do estudo, todo o detalhamento está disponível no relatório, e a gente vai poder discuti-lo um pouco mais adiante. Mais uma vez, agradecer a oportunidade aqui em nome da AGV e agradecer a atenção de vocês.